Comer as emoções. A relação entre alimentação e saúde. Hoje é um tema que a gente ouve muito falar, né, sobre comer as emoções, sobre utilizar a comida como um afago emocional e também a relação entre fome emocional e realmente fome física. Sejam muito bem-vindos ao Causa e Saúde, o podcast onde discutimos saúde, bem-estar e desafios da vida moderna com leveza e profundidade, onde conhecimento que transforma e informação que ressoa. E hoje é um episódio muito, muito especial, porque completamos um ano e estamos aqui com essas nossas convidadas incríveis que acreditaram no projeto há um ano atrás, que fizeram parte desse primeiro momento, desse primeiro sonho que vem tendo diversas modificações e melhorias ao longo do tempo. E também queria agradecer a vocês que nos acompanham nesse um ano, onde buscamos sempre entregar conhecimento com leveza e informação com ótimos profissionais. E agora eu quero apresentar novamente essas convidadas incríveis que eu tenho um carinho muito especial. Simone Carla Mucilin, nutricionista há 14 anos, com especialização em atendimento à saúde da família, nutrição para gestantes. Seu trabalho é focado no emagrecimento saudável e na abordagem de doenças relacionadas à alimentação. Com uma ampla experiência em atendimento clínico, Simone ajuda seus pacientes a desenvolverem uma relação equilibrada com a comida, sem culpa e sem restrições radicais. Seja muito bem-vinda, Simone. Muito obrigada e parabéns por esse ano incrível, cheio de episódios maravilhosos, com profissionais excelentes, né? Estamos muito felizes de estar aqui de novo. Muito obrigada. E também conosco, Elisângela Fagundes Reis Forquesato, terapeuta sistêmica, consteladora familiar, hipnoterapeuta e radiestesista, atua há 5 anos na área e utiliza a constelação familiar e a hipnoterapia para auxiliar seus pacientes a compreender como suas emoções e vivências podem influenciar a relação com a alimentação, promovendo mudanças profundas e transformadoras. Seja muito bem-vinda, Eline. Muito obrigado e parabéns por esse um ano, que seja o primeiro ano de muitos que virão, que informação boa, eu acho que é informação que deve ser sempre enviada para o mundo, e parabéns pelo teu projeto. Muito obrigada. E o tema de hoje ele é quase parecido com o que a gente iniciou um ano atrás, né? E é um assunto que a gente nunca tá, digamos, fora de moda, nunca tá fora, porque a gente entende que hoje em dia não sabemos lidar tão bem com as emoções e sempre utilizamos algo como um conforto, seja uma atividade física ou até mesmo utilizar a comida para aquele momento, ai, vou comemorar, vou comer algo diferente. Ou, ai, eu tô triste, eu mereço comer algo diferente, né? E hoje a gente vê que com a questão das redes sociais isso está ainda maior, né? Desde umas dietas rigorosas pela busca do corpo perfeito, até mesmo como um conforto que a gente vai utilizando do cozinhar como uma terapia e aquilo vai se tornando de um hobby a um vício, né? Para vocês, né, no teu ver hoje, Simone, o que você tem a dizer sobre essa mudança que tem acontecido? As pessoas estão buscando mais ajuda profissional, mas ainda a gente vê as compulsões na questão da alimentação. Sim, assim, já dando um apanhado geral sobre essa questão da fome física e da fome emocional, a grosso modo, que daí a gente entra na outra parte. A fome física, ela é uma fome que ela não é seletiva, então a gente não escolhe o que comer. Tu tá com fome, tu sente o estômago roncar, tu sente que tá com dor de cabeça e tu come qualquer coisa. Eu sempre digo assim que é a fome do ovo, né? Tá com fome, tu comeria um ovo? Comeria, então é fome, né? Porque o ovo não é aquela coisa tão atrativa e palatável assim. E a fome emocional é a fome que a gente não tem um horário específico, ela pode dar a qualquer momento. Eu posso estar com o estômago cheio e sentir a fome emocional, e ela é específica. Então, ela é de algum alimento. Ela é de doce, ela é de chocolate, ela é de pizza, ela é de alguma coisa mais palatável, alguma coisa que tenha mais gordura, que tenha mais açúcar. Então, essa é a diferença entre uma e outra. E normalmente as pessoas, elas tendem a ganhar peso, a fugir do controle com a fome emocional e não com a fome física. Porque a fome física tu sacia, né? Tu faz um pratão de comida ali, come e acaba. A fome emocional não. Então, é essa que pode gerar as compulsões, né? E isso tem se agravado muito, eu percebo, com a questão das redes sociais,
pelas comparações. Então, a gente vê um mundo lindo, perfeito nas redes sociais, e aí nunca é o que está sendo mostrado. A parte que está sendo mostrada é 2% do dia da pessoa. O restante é problema, é estresse, e isso a gente não vê. E daí a gente vê muitas pessoas ali fazendo utilização de muito medicamento, de procedimentos agressivos, de cirurgias plásticas que muitas vezes não são nem mencionadas, né? E aí todo mundo se ilude com aquilo, achando que aquela dieta que a blogueira tá falando que ela faz é o que dá aquele resultado, e não é. E isso traz uma frustração muito grande, né? E daí vem com o psicológico, né? Que aquela frustração de eu não consigo atingir esse corpo, ou eu não consigo. Como que ela consegue comer tudo isso? Sim, e uma coisa que a gente olha para a questão da saúde emocional é que todo o excesso esconde uma falta, né? Então, assim, você está sentindo falta de algo, você tem falta de algo, você vai exceder em alguma coisa. Não só na alimentação, né? A alimentação é muito difícil, eu acho que se a pessoa não tem a total consciência do próprio corpo, de sentir o próprio corpo, isso traz muito da questão da constelação familiar, que a primeira coisa que a gente fala é sobre sentir o teu corpo, né? Sinta o teu corpo, sinta o que está acontecendo com o teu corpo. Nada é muito mirabolante, o nosso corpo é muito simples para a gente avaliar. E a gente não consegue olhar essa questão de fome. E é muito assim, eu tô com fome de quê? Eu acho que eu estou com fome de um doce. E lembrando o nosso episódio de 1 ano atrás, a Cláudia teve uma mudança drástica na vida, né? Eu lembro de 1 ano atrás você falando que quando você estava triste, você queria comer um brigadeiro. E hoje eu vejo os teus pratos, eu vejo a tua vida, eu acompanho, né, bem de pertinho, e eu vejo a alimentação mudada. E isso requer muita disciplina, você conhecer o teu corpo, você saber o limite do teu corpo, você se conhecer, porque quando você não se conhece, né, que vem a questão do autoconhecimento, você vai se comparar, você vai olhar para aquela blogueira, para aquele famoso e achar que a sua vida pode ser igual. Então, aprender isso, eu acho que é a primeira questão, é você se autoconhecer, saber até onde, o que você tem falta para você não exceder em nada. Vai muito disso, porque realmente foi uma mudança de uma decisão de hábitos totais, desde atividades físicas, alimentação, e mesmo assim, às vezes eu me pego me premiando de uma comida gostosa. Ou, aquele dia que eu tô triste, que eu não tô legal, eu vou comer uma gordice, vou comer uma comidinha, mas ao mesmo tempo eu também tento cuidar que no outro dia eu sei que eu preciso ter um controle para que isso não se torne um hábito na minha vida. Então, às vezes as pessoas elas se cobram quando elas entram numa dieta de, não, eu tenho que seguir isso aqui à risca, eu não posso sair disso, ou se eu comer a mais que isso, vai estragar tudo, né? Então fica essa pressão psicológica e também essa questão de esperar o resultado e torna aquilo uma tortura e não algo prazeroso, né? Exatamente, porque assim, ó, não existe uma dieta 100% perfeita. Ninguém pega uma dieta e segue 100%, né? E as pessoas normalmente quando elas querem fazer 100%, não querem errar. E no primeiro erro, no primeiro tombo que elas caem, elas acabam já desistindo, se desestimulando porque erraram. Só que na verdade é a constância que é o segredo, que vai fazer tu continuar. Então, errou, não tem problema. Esquece essa última refeição que tu fez e toca a vida. Segue para as próximas, faz certinho depois. Porque aí, quanto mais tempo tu ficar em pé e menos tempo tu ficar no chão, é que vai manter a tua constância, é aí que tu vai ter resultado. E 1 ano é pouco tempo, se tu for parar pra pensar, né? Tu tem uma grande melhora em 1 ano, mas assim, são muitos anos para tu solidificar os teus Esses hábitos, né? E é uma coisa que daí tu começa na questão do comparativo, tu sente estagnado. Tu diz assim, nossa, eu tô seguindo a dieta, tô fazendo treino e o meu peso não muda. E aí eu vou desistir, né? Porque é mais ou desanima, fácil. né? Ou começa a usar a comida como um conforto. Sim, eu tô triste. Não, eu tô comendo uma barra de chocolate porque eu tô de TPM, ou porque eu tô estressada. Tudo bem, eu consigo entender esse estresse, mas se você não souber gerenciar os teus sentimentos, aí você vai fazer excesso de algo. Tem pessoas que, no modismo, né, eu digo atividade física é muito importante, mas muitas pessoas entraram no modismo, então estão acabando estragando até a atividade física, né, colocando medicamentos, colocando coisas que não sabe se seu corpo suporta isso ou não. Por quê? Porque quer atingir algo muito rápido, né? As pessoas é o imediatismo, né? As pessoas querem ir para academia
um mês e ver diferença no corpo total. As pessoas querem entrar numa dieta um mês e ver que mudou toda a vida. Perder 10 quilos. Exatamente. Perca 12 quilos em 30 dias. E assim, a gente também tem uma limitação com o nosso corpo, que é o nosso biotipo. Então, assim, o nosso biotipo, tu pode melhorar muito ele, mas às vezes tu nunca vai chegar a ter o corpo da Gisele Bündchen, porque o teu corpo, ele é mais encorpado, ou vice-versa. E as pessoas, elas querem atingir aquilo ao custo que custar, né? Então, tem também que Aquela respeitar. questão do espelhamento, de usar aquilo como um padrão, mas daí é aquela coisa. É alcançável? É possível? Porque às vezes a pessoa quer um corpo trincado, mas aquela pessoa treina 2 vezes ao dia, aí tem aquela questão, intervenções estéticas, tem todo um acompanhamento de uma alimentação. Às vezes não é a realidade daquela pessoa. Às vezes ela consegue seguir certinho a alimentação do meio-dia e do almoço, mas ela não consegue fazer o café da manhã. Então, assim, ela tem que entender, muitas vezes, tentar adaptar, mas daí nisso a gente vem aquela frustração que a gente vê a pessoa com a rotina do 5 horas da manhã, levanta, toma o seu cafezinho, prepara aquele café lindo e maravilhoso. Sou devocional. Aí vai treinar, e de meio-dia come a marmitinha linda e maravilhosa. Tem dias que eu tenho vontade de comer minha marmita e tem dias que eu quero comer uma outra coisa, ou às vezes não dá nem tempo de comer direito, porque aquela rotina ficou mais atravessada. E às vezes é respeitar isso, porque não é todo dia perfeito. Exatamente. E as pessoas se cobram tanto, né, de querer ter uma vida tão perfeita, porque é muito bonito você ver na rede social que a pessoa levantou às 5 da manhã com a sua xícara de café, fez o seu devocional, viu o sol raiar, né, mas não sabe por trás disso o que está acontecendo, né? Então, quando você não conhece, você não se conhece, você vai fazer coisas e não vai sustentar esse hábito, porque não é seu hábito. Você quer sustentar um hábito de outra pessoa. Então, você precisa primeiro, além de qualquer coisa, se conhecer, porque senão nenhuma dieta vai funcionar. Se você não souber o que teu corpo suporta de exercício, o que tua cabeça suporta de exercício, você não vai conseguir ir para academia. E é muito de você colocar isso para si, né? Por exemplo, a dieta. Quando a pessoa busca a dieta só para fins estéticos, que ela valida apenas uma questão, muitas vezes ela não consegue se manter. Eu vejo isso por mim. Por muito tempo eu sempre usei, não, eu vou fazer uma dieta para emagrecer. Não. Quando eu comecei os hábitos de decidir, não, agora eu vou treinar bem certinho, agora eu vou me alimentar bem certinho, é para compensar algo lá na frente. Então, é qualidade de vida, saúde, é conseguir amarrar o cadarço sem ficar ofegante, é conseguir subir as escadas. Então, pensando lá na frente. Então, é muito disso, né? Às vezes, fica um pouco difícil de lidar com a expectativa do cliente, do paciente, assim, quanto tempo eu vou ver o resultado? Sim. Quanto tempo de dieta eu vou ter que manter essa dieta pro resto da minha vida? E não existe também tempo ideal, né? Cada organismo é um organismo, ninguém perde peso da mesma forma, mesmo fazendo a mesma dieta, tendo os mesmos gastos calóricos, o corpo, ele sabe o quanto ele quer perder, o quanto ele não quer perder, e as pessoas, elas têm essa expectativa, porque é uma dor. A mudança, ela é uma dor. Então, a pessoa, ela tá se alimentando, comendo as coisas que ela gosta e, de repente, tem que cortar tudo. Então, ela quer que aquele resultado seja gigantesco, só que ele não vai ser. Muitas vezes ele é muito pequeno e aí desestimula, né? Só que quando a pessoa, ela continua se cuidando e ela percebe os outros benefícios, que é a melhora do sono, a melhora da... Às vezes tem pessoas que estão roncando e elas param de roncar em 1, 2 semanas, já param de roncar porque estavam muito estufadas. A disposição, é o acordar e estar descansado, é o ir dormir no horário certo, de ter uma noite boa, né, de qualidade. Então, aí isso dá um estímulo. Porque na primeira semana que elas já fazem coisas erradas, volta tudo. E aí elas percebem, olha só, como eu estava melhor antes. E com isso também vem a questão psicológica, né? Porque todos esses outros hábitos melhorando, ansiedade... É que as pessoas querem tratar a ansiedade, né? Mas elas não querem mudar todos os hábitos, né? As pessoas, assim, é literalmente aquela frase, né? Você quer se livrar do que te adoeceu, né? Para você se curar, você precisa se livrar do que te adoeceu. Mas as pessoas não querem se livrar disso, né? Primeira coisa, né? Dormir bem não é só uma questão de saúde, não é só uma questão de dieta, de você poder emagrecer, de você melhorar a disposição. Para tudo, você precisa descansar, você precisa mudar os teus hábitos. Eu fui em um médico há pouco tempo e ele me disse assim, você vai viver 90 anos. Aí eu, que ótimo, né? Fiquei toda feliz, né? Ele falou, você quer que alguém troque as suas fraldas ou você quer varrer a tua casa?
E isso me impactou de tal forma que é a realidade, né? Quem que você quer ser daqui para frente, né? Não é o que você fez até agora, mas e daqui para frente? Você vai conseguir amarrar o teu cadarço? Você vai conseguir sentar e levantar com Sozinho. rapidez, né? Com disposição? Você vai conseguir subir uma escada tranquilamente? Ou você vai ficar em cima de uma cama, acamado, esperando que outras pessoas façam por você? E a questão da saúde emocional é que as pessoas também querem, em uma sessão, curar traumas, curar questões de uma vida inteira. E não é bem assim. Eu recebo muitas pessoas assim, ai, porque a minha colega fez uma sessão de constelação familiar e ela emagreceu 10 quilos. Claro, porque talvez ela conseguiu com dieta, com exercício, e entendendo emocionalmente o que fazia ela comer compulsivamente. Mas não é numa sessão de constelação que você vai perder 10 quilos. Agora, na hipnose, tá uma modinha que hipnose para emagrecer, né? Salve-te, né? A hipnose não vai te emagrecer. A hipnose não vai fechar tua boca e vai fazer você fazer exercício. A hipnose, sim, vai fazer você compreender no teu inconsciente aquilo que te faz comer compulsivamente, comer alimentos que não são saudáveis para o teu corpo. Isso ela vai te ajudar, mas se você estiver disposto. Senão, não vai resolver nada. E é muito da inclusão de hábitos, né? Então, por exemplo, um hábito ruim, ele praticamente é um hábito que foi instruído, colocado ao longo do tempo. Então, ninguém desenvolve uma compulsão alimentar da noite para o dia. Então, é a mesma coisa para um hábito bom. Só que o hábito ruim, a gente consegue desenvolver ele mais facilmente, porque geralmente ele é mais prazeroso no começo e a consequência é lá no final. Isso. E o hábito bom, não. A gente sofre até ele fazer parte da nossa rotina. E às vezes é isso que as pessoas não entendem. Elas fazem a vida inteira, nunca comeram certo, nunca tiveram um zelo por isso, daí agora muitas vezes procuram uma nutrição porque estão com colesterol, pressão alta, com um monte de problema de saúde, mas eu sempre comi assim. Então, é aquela coisa assim, hoje essa é a consequência do sempre agir daquela maneira. E o hábito ruim, ele é, que tu falou, ele é confortável. Então, tudo que for muito confortável, a gente tem que ficar alerta, né? E tudo que é bom para nós, normalmente é desconfortável. Então, a nossa luta diária é sempre agir no desconforto. Seja para estudar, seja para levantar cedo, para ter uma rotina de skincare, por exemplo, né? Que não, tu tem vontade de levantar e sair, tu não quer ficar se arrumando, mas isso vai te gerar uma consequência, né? Uma positiva e uma negativa. Então, o hábito, o desconforto é o que faz a gente crescer em tudo na vida. Crescer financeiramente, crescer no sentido de ter hábitos saudáveis, melhorar. Então, eu acho que sempre tem que ficar meio alerta quando a coisa está muito confortável. Quando já tá muito cômodo, né? E para isso também vem essa questão psicológica, né? Do hábito de se conhecer. Sim, é desconfortável você olhar para sua dor. É desconfortável você olhar e saber que você está fazendo algo errado. Porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro, né? Assim, eu vejo as pessoas com a questão da constelação familiar que está se tornando um pouco mais difundida, as pessoas conhecem um pouco mais. Hoje é muito mais tranquilo você falar que as pessoas já fizeram, já conhece alguém que fez. E muito falar a culpa da mãe, a culpa é do pai. Tá, beleza, né? Eles deram o que você tinha, o que eles tinham para dar. Mas e agora? A culpa é da tua mãe, né? É a tua mãe que coloca comida no teu prato? É a tua mãe que pega na tua mão e te leva para fazer para fazer uma terapia? Não, não é a tua mãe, é você. Você já é adulto, né? Então, assim, eu tenho 2 filhos. Hoje eu como mãe, eu que levo eles a fazer determinadas situações porque eles não são autossuficientes para fazer isso. Mas e a gente? Né? Então, assim, eu sei que eu preciso comer melhor, né? Ir numa nutricionista e ela te mostrar que você está comendo errado, ai, mas ela nem sabe de nada. Ela sabe, só que é desconfortável você chegar lá e a nutricionista diz assim, ó, você tá comendo isso e isso errado, você tá fazendo isso e isso errado, da mesma forma quando a pessoa busca uma terapia. E eu digo, você quer melhorar? Ótimo, mas você precisa mudar os teus hábitos, né? Mudar a tua rotina, mudar o teu modo de pensar, olhar para você de uma outra forma, olhar para suas questões de vida com respeito e carinho. Às vezes, nossa, mas como é que eu vou respeitar uma dor? Não respeita, porque essa dor te leva a algo, te mostra algo e te ensina algo. E as pessoas não querem ficar desconfortáveis, não querem de forma alguma. O desconforto, ele te traz
tantas coisas, tantas questões à tona que você vai precisar resolver que você não quer. E às vezes a pessoa não aguenta e utiliza a comida como um conforto. Vai ser como uma fuga para esse momento. Então, é algo bem complexo, porque eu vejo assim, quando a gente muda o hábito, quando a gente começa a introduzir novos hábitos que são bons, a gente começa a reavaliar muita coisa. Então, por exemplo, eu também tenho compulsão, porque eu como muitas vezes pela minha ansiedade. Então, o meu ganho de peso geralmente é em relação à minha ansiedade. Então, é aquela coisa. Entender melhor o que está acontecendo, às vezes eu consigo controlar, às vezes eu não consigo. Eu vou lá e como. Só que daí assim, não se culpar. Aconteceu. Porque às vezes as pessoas entram naquele loop de se culpar e começa a entrar numa frustração e daí já desanima, fica uma semana sem fazer e assim você vai seguindo e daí quando vai na Nutri, a balança não mente. Exatamente, a balança é bem verdadeira, né? E essa questão de quando a gente escorrega, então assim, tu fez bonitinho, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, aí tu teve 2, 3 dias, ele teve muito evento, teve aniversário e tu acabou se perdendo um pouco. O corpo, ele é meio contra o emagrecimento. Ele gosta da gordura. Então, quando tu consegue mandar alimentos mais calóricos para ele, mais gordurosos, com mais açúcar, ele quer mais daquilo. Então, a tua fome aumenta, o teu apetite por esses alimentos, eles ficam maiores e tu quer comer aquilo. Então, fica difícil tu voltar, porque o corpo, ele tá indo contra, ele quer aquela gordura de novo, porque é a reserva de energia que mantém ele vivo se acaso acontecer alguma coisa e deixa tu ficar sem comer, né? E fica nisso. E também vem essa questão que até nós comentamos esses dias, estava conversando com uma amiga, que é sobre um hábito que eu tive na infância, que era não podia sobrar comida no prato. Sim. Tu tem que comer tudo. A gente vem de uma, digamos, criação nesse formato, né? Que era uma criação que tinha talvez um pouco mais de escassez, né? Mas assim, eu digo que eu estava até pensando nisso, né? Era uma coisa muito boa, porque eu lembro que refrigerante na minha casa só entrava nos domingos. E hoje a gente tem acesso a essas comidas todos os dias. Sobre a questão da criança, eu aprendi com meu filho. Hoje está com 10 anos, o mais velho. E é muito interessante. Ele sempre foi magro. Eu sempre disse que ele comia mal, mas ele nunca teve nenhum problema de saúde, né? Tanto é que o pediatra me deu literalmente uma xingada para eu parar de forçar ele a comer. Porque diferente da gente que come, encher o prato porque aquela comida é gostosa e enquanto não termina, né, não para, ele não. Ele come, se ele tá satisfeito, ele para. Literalmente. Hoje eu parei de discutir com ele, né, de falar assim, come mais, come tudo. E ele sempre diz, eu tô satisfeito, e eu, tudo bem. Porque ele sabe o limite dele. E ele não é uma criança que, não come a comida, mas come um monte de porcaria. Não, nem porcaria ele come. Então, assim, e os exames dele não nega. Ele tá sempre extremamente saudável, né? Mas a gente aprendeu de outra forma. A gente aprendeu que não poderia sobrar comida no prato e tinha que comer aquela quantidade. Talvez nós não conseguiríamos comer toda aquela quantidade, mas o pai e a mãe colocava porque achava que era isso e tá tudo bem. E depois isso vira uma compulsão, vira um gatilho. Isso. Exatamente. E você vê aquela comida sobrando e dizendo, não vou jogar fora, eu vou comer. E aí entra também a questão da satisfação dos pais, né? Tu vê os teus pais felizes quando tu raspou o prato. Então, hoje tu tem essa sensação de que tu só vai deixar as pessoas felizes quando tu estiver cheia. É o cheio, é o estar cheio que vai trazer satisfação, né? E pega as tias mais antigas, né? Vó, quem tem vó ainda, as tias mais velhas. Mas não comeu nada. Come mais um pouquinho. Sobrou comida no prato, não gostou da comida. E não repetiu. Cultura, né? A própria cultura. A minha família é de Minas. E Minas tem muito disso, né? Come mais um pouquinho. Você não comeu nada. Toma mais um cafezinho. Come mais uma bolachinha. E você, se você vai, por exemplo, eu visitei meus parentes. Você vai em 5 casas, você tem que comer. Tem, porque senão é desrespeito. É desrespeito, é falta de educação. É como se você estivesse sendo nojenta, sendo, sei lá, estranha e você não quisesse, não. Mas aqui os nossos italianos também são assim, né? Ter hábito. Mais um pãozinho, mais uma chimia. Isso aí. Mais alguma coisinha. E daí também, querendo ou não, isso vai refletindo na nossa questão psicológica de ficar com aquele gatilho, que é a mesma questão da compulsão. Eu vi algum tempo atrás, estava bem alto uns vídeos no YouTube do pessoal comendo inúmeras quantidades de comida para gerar conteúdo. O que virou um simples material de engajamento se tornou uma compulsão. E daí tu via assim lá
O primeiro vídeo e o último, a pessoa com um sobrepeso gigantesco. Então, assim, não é que tenha que ser magro, mas nesse intermédio existe uma questão de saúde. Sim, é o tal do não normalizar a obesidade, né? Isso. Você ter o biotipo assim, que teoricamente para o padrão, né, brasileiro, você está um pouco acima é uma coisa. Agora você normalizar a obesidade, tanto é que é literalmente uma polêmica, né? Mas assim, eu digo, não, você não se normaliza exames alterados, risco de vida, né? Isso não é normal. Colocar a tua vida em risco com uma hipertensão, com uma diabetes, com colesterol alto, isso não é normal. Então, as pessoas, literalmente, elas estão doentes, né? Emocionalmente doentes. E usando a comida como um reflexo. Porque eu também fui da época que alguns alimentos era algo esporádico, não tinha um acesso que nem hoje, eu quero comer pizza numa segunda-feira, eu consigo pedir uma pizza. E na época era comida, feijão, arroz, carne, nesse sentido, né? Esse chocolate, né? Era Natal e Páscoa, assim, agora é chocolate. Ou de todo dia. sorvete, algo do tipo nesse sentido. Hoje você pede, a comida chega em casa. Então, tu tem essa facilidade. Porque daí também vem aquela questão, hoje eu estou cansada, não estou com tempo, não preparei minha marmita. Vou pedir alguma coisa. Quando você abre o cardápio lá, não tem um alimento que você diga assim, não, esse dá para comer sem consciência pesada. Não, e sim, se você vai encontrar, por exemplo, às vezes tu encontra uma salada, né? Vou pedir uma salada. Você não vai entrar no aplicativo para pedir uma salada, já começa por aí, já dificilmente. Mas essa salada, ela vem fantasiada, né? Ela vem com uma alface, um tomate, uma cenoura, mas ela vem fantasiada com um molho disso, um molho daquilo, um molho que pedacinhos de bacon. sim, né? que já não é mais salada. Não fica tanto. E nessa questão também, a gente entra no quesito do impacto da compulsão, principalmente por doce, que é um dos alimentos que é muito mais fácil de você viciar, né? Que algumas pessoas, eu às vezes sinto a necessidade depois do almoço comer um docinho, né? Tem questões fisiológicas que aliviam, mas com um período de um docinho, um pedacinho de chocolate é uma coisa. Agora, tu começa a comer um bolinho, aí você precisa comer três tabletes de chocolate. Como é que fica essa parte para quem tem essa dificuldade maior do doce? O doce, num geral, ele é assim, acho que de 10 pacientes que eu atendo, 9 tem problema com o doce. Porque ele é muito essa questão afetiva, né? E ele libera substâncias do nosso cérebro que dão recompensa, que dão sensação de prazer, de bem-estar. Então, o corpo já sabe que ele vai receber um prazer consumindo aquele doce. Então, ele pede. Só que o doce, assim como os outros alimentos, é hábito. Então, o que vem esse docinho depois do almoço? A gente acostumou. Desculpa. Não me intriga. Acostumou a comer o docinho depois do almoço. Então, todos os dias, o corpo sabe que naquela hora ele vai receber o doce. Só que tu não tá mais com fome. Então, esse doce, ele é 100% emocional. Não é fome, né? Então, para isso tem, hoje, períodos que a gente faz de tentar ficar com menos açúcar. Então, começar com uma semana sem açúcar, 10 dias sem açúcar, para meio que como se fosse dar uma limpada no corpo desse exagero de doce que a gente manda para ele todos os dias ou com muita frequência. Tem alguns suplementos naturais, algumas vitaminas, assim, todas naturais, que também ajudam a diminuir um pouquinho essa vontade de doce para ajudar nesse início, né? Mas basicamente é reaprender. Aprender a não ser refém do doce. E quando tiver muita vontade, utilizar coisas mais naturais, coisas mais saudáveis. Então, ou algumas coisas que tenham adoçantes mais naturais, tipo stevia, eritritol, xilitol, o próprio whey protein, que daí já coloca uma proteína ali junto, frutas. Então, coisas que são um pouco mais naturais, mas que também tem essa questão do doce. Eles não são tão doces assim como os doces de chocolate, de padaria, de docinho. Que pesa, assim, que tem aquela questão da gordura e tudo. Isso, que fazem a nossa glicose aumentar, que é o pior, né? Então, adoçante, por mais que seja doce, não faz a glicose aumentar. E o pior de tudo do açúcar é quando a nossa glicose aumenta, que aí a nossa insulina aumenta, que daí o nosso risco de diabetes aumenta, o nosso colesterol aumenta, triglicerídeo aumenta, gordura no fígado e assim por diante. E daí é uma coisa que tu vai ver a consequência lá na frente. Isso. Simone falou uma coisa bem interessante que me fez relembrar, que realmente eu comia muito mais doce na época de Natal. E às vezes fica como se fosse uma memória de conforto.
Sim, aquela memória, literalmente aquela memória afetiva, né? Então, quando você tem lembranças boas daquele, tudo que você tiver lembranças boas, sabe aquele, até o cheiro, né? Às vezes Uhum. aquele cheiro de, assim, uma coisa que me lembra muito a infância e eu sinto muita falta é o cheiro de doce de leite. Né? Minas é doce de leite. Doce de leite. Então, assim, isso é toda vez que eu sinto o cheirinho do doce de leite, minha mãe às vezes faz, isso me remete uma lembrança tão gostosa, porque isso me lembra das minhas tias, da minha avó fazendo doce de leite. Então, isso me traz. E elas deixavam eu raspar a panela. Sim, e isso é aquela questão do afeto, né? Quando você olha para isso, olhando, né, para a questão da saúde emocional, a pessoa que tem compulsão por doce, e além de nutricionista, além de atividade física, ela vai para o acompanhamento também para olhar essa questão de saúde emocional, a gente sempre vai entender que é uma falta, é aquela falta de carinho, aquela falta de afeto, aconteceu uma perda muito grande que remete ela a isso. Então ela come o doce para satisfazer essa falta, né? Esse excesso para tampar essa falta. E hoje, para tentar equilibrar um pouquinho mais dessa questão da alimentação mais consciente, no quesito, a gente vê muitas dietas restritivas. E aí as pessoas, elas se apegam na busca do emagrecimento com essas dietas, porque fulana perdeu tantos quilos, e junto, além de todo um risco para a saúde, tem a questão emocional, né? Como é que é lidar, às vezes, você já chegou a pegar casos de pacientes que vieram com essa frustração de tentei disso, tentei daquilo, às vezes desencadeia até um problema de saúde por comer totalmente errado, né? Porque viu fulano fazendo e obteve esses resultados. Como é que é lidar com o paciente nesse sentido de tentar acalmar um pouco ele e trazer um pouco mais para a realidade? Ó, os pacientes, normalmente todos eles que passam por mim já tiveram alguma experiência com dieta restritiva, né? Porque a dieta restritiva ela tá disponível em qualquer lugar. Então tu pega da tia, da vizinha, na internet, qualquer lugar tu tem uma dieta ali com poucas calorias, porque tu quer fazer naquela semana, porque tu tem um casamento no final de semana, então tu quer perder aqueles 2, 3 quilos que estão incomodando mais. E normalmente nunca vi uma dieta restritiva funcionar. Ela funciona naquela semana, só que é uma restrição muito grande de calorias e de alimentos que são os do teu hábito, do teu costume. Então a tendência é fazer uma semana, 2 semanas. Depois desanda e aí tu come sempre mais. Então a pessoa perdeu 2 quilos, ela vai engordar 4. Porque ela não se preparou para isso. O emocional dela não está preparado, né? E ela também não. O corpo dela não conseguiu reagir de forma natural com isso. Então, ele vai querer repor isso que ela tirou de forma drástica. Então, eu sempre oriento acompanhamento psicológico. Junto com a reeducação alimentar, o acompanhamento psicológico faz toda a diferença nesse ponto. Que isso vai no quesito das emoções, das frustrações, do lidar, que às vezes tá 3 meses fazendo a dieta, teve aquele avanço e depois não avança mais, no ver da pessoa, né? E daí fica aquela cobrança. Será que eu tô fazendo errado? Será que vale a pena continuar? Eu não consigo mais comer como eu queria antes. Aí a pessoa escorrega um dia e ela faz isso o resto da semana, né? Por quê? Porque ela não tem maturidade emocional de entender que errar, tá tudo ok em errar, né? Como meu pai sempre tinha um ditado que era errar era humano, insistir no erro é burrice, né? Você errar tá tudo ok, mas você continuar errando que é a questão, né? Mas as pessoas não conseguem deixar, às vezes, de errar porque não sabem o que está levando ela a esse erro. E entender, muitas vezes, o que leva a esse erro é desconfortável. Aí você bate de novo no desconforto. Tem pessoas que sim, elas querem mudança, né? As pessoas querem mudança, a maioria delas, mas não querem mudar. Elas querem um corpo perfeito, um corpo saudável, mas elas não querem mudar. Elas não querem mudar os hábitos que levaram elas a ter esse problema de saúde, né? Às vezes tu tem uma diabetes, o que tu precisa fazer? Tu precisa reduzir doce, tu precisa reduzir a alimentação, tu precisa mudar o teu estilo de vida, mas elas não querem. Então, esse querer
ela precisa, sim, desse suporte na terapia, ou com terapeuta, com psicólogo, aonde ela se sentir melhor, né? Porque às vezes vem essa cobrança, você precisa de um psicoterapeuta, você precisa de um psicólogo, você precisa de uma terapia, você precisa de um psiquiatra. Ok, mas tem pessoas que não vai se sentir confortável com aquele primeiro contato, né? E vão desistir. Não foi legal aquele contato, busca outro profissional, porque vai muito de você bater o santo, né? Então, até a questão do nutricionista, porque tem nutricionista que tem uma visão sobre emagrecimento, tem outros que tem outro. Então, não adianta porque você foi no nutricionista, ele te deu uma dieta restritiva, porque você precisa mudar os teus hábitos ali radicalmente por questões, às vezes, de saúde mesmo. Tu precisa entrar com um ataque mesmo ali no teu corpo, porque tua saúde tá precisando disso. Mas aí você, não, porque eu não vou nutricionista porque nenhum presta, né? Eles cortam tudo. Eles tiram tudo. Porque geralmente as pessoas que, por exemplo, eu sei porque quando eu fui na Nutri, a primeira coisa que eu falei, não me venha com dieta restritiva. Não me venha porque eu não vou fazer. Eu me conheço. E aí, já teve Nutris que eu fui, ela disse, não, mas é assim que funciona. Então, muito obrigada. Né? Então, eu digo, as pessoas que chegam até você deve ser muito por isso, né? Porque sabe o teu entendimento sobre a alimentação, né? Porque não é só a alimentação, é um conjunto, né? E quando você age somente pro teu lado, não vai funcionar. E tem que fechar, né? O profissional e o paciente tem que fechar. Tem que ter uma química ali, de certa forma. Então, se não deu certo com um, vai para outro. É que nem psicólogo, né? Não é no primeiro que vai funcionar. Então, testa até tu encontrar aquele que vai, assim, agir de acordo com aquilo que tu sente que para ti vai funcionar. E também é muito de você se entender, se conhecer e saber os seus limites e respeitar. Olha, eu tenho essa certa dificuldade. Então, talvez a gente tenha que trabalhar com mais cautela nesse processo até eu ir desenvolvendo o meu hábito da questão do doce. Porque eu vejo por mim também. Eu tento diversas vezes nessa do reduzir o doce. Eu até tento evitar de comprar, assim, doce, porque se eu tenho, eu vou lá e eu vou comer. Se tem um docinho, eu vou lá e vou comer. Fui abrir a geladeira, eu fui pegar uma coisinha, ali, às vezes era pegar uma água, olhei e falei, vou comer um docinho. Você sabe que essa estratégia do não ter é ótima. É ótima, porque assim tu não tem. Então, tu tá com vontade, é uma forma de tu resistir à tua vontade sem sofrer tanto porque aquele alimento não tá ali te torturando. Porque às vezes é uma tortura, tu ter o alimento e não poder comer. Então, simplesmente não tenha. Se pra ti funciona assim... Vai desenvolvendo isso. Às vezes a pessoa usa e diz, mas é mais forte do que eu. Aí tu volta naquilo. Isso que você não se conhece. Isso aí. E assim, lá em casa eu cortei a questão dos doces por causa das crianças e tudo. Mas o meu fraco de um ano atrás, que eu lembro que eu falei, era o sorvetinho e continua sendo o meu fraco. Mas hoje o que eu faço? Eu acabo não comprando. Porque se tiver em casa, eu vou tomar. Porque é uma coisa que me remete à infância, porque na minha infância eu podia tomar uma vez no mês. Era quando vinha o pagamento, a minha mãe saía, comia com a minha irmã, e tomava um sorvete. Isso me traz aquela coisa boa de sair, sabe, de criança. Mas eu sei disso. Eu me conheço. Então, assim, eu sei que isso não é bom. Eu sei que sorvete é uma tragédia, nutricionalmente falando, né? Então, assim, às vezes eu tô com muita vontade de um sorvete, eu desço, tomo um gelato de limão que não tem açúcar, que não tem gordura, e aí vai, sabe? Mas não é uma coisa que você vai fazer todo dia, porque se você tiver, você vai comer todo dia. Eu consegui substituir o sorvete, porque tolerância à lactose, então você não tem muita escolha. Sim. Mas, assim, pelo açaí. Então, é algo que eu tenho que substituir, mas igual não é a mesma coisa. O açaí... É calórico da mesma forma. E assim, aí tem que ter um leite em pó, um leite condensado. Eu com a minha lactose já me impede muita coisa, então é na frutinha. Ainda que eu gosto bastante de fruta, então pra mim eu não tenho tanta dificuldade. O verão pra mim é uma das melhores épocas, porque daí eu consigo comer bastante fruta, como bastante salada. Mas daí o inverno esquenta, daí tu tem que comer coisa mais quentinha, daí massa. A massa no inverno. E daí a gente, por mais que faz atividade física, você fica mais lento, tu tem que usar mais roupa. Fica mais por casa, né? E tudo que tu vai sair pra fazer remete a comer. Jantar, essas coisas, né? E daí no inverno já é um período que a maioria começa a dar uma desandada, né? Na dieta. Normalmente sim. E as pessoas, eu sempre falo, outro dia me pediram qual que é o meu mês mais forte, assim, o meu mês mais forte é setembro. Nunca tinha associado, mas assim, é porque começa a esquentar, as pessoas começam a colocar as roupas do ano anterior e não serve. E não serve, porque elas engordaram no inverno. Então setembro vem todo mundo de uma vez.
Ou a pessoa quer ir pra praia de biquíni É, e daí começa a olhar e dizer, e não dá. acho que me exagerei É. no fundinho na lasanha. E que bom que buscam, né? Aham. E assim, que bom que vão buscar isso em setembro. Mas por que que a maioria das pessoas fazem em novembro? Elas recorrem à medicação, a procedimento estético, Coisas a rápidas. coisas Imediatismo. imediatismo. Aí é que vem os problemas depois. Aí né? depois acaba tendo dois, além de não ter desenvolvido um hábito, você acaba gerando uma consequência e daí vem a cobrança do arrependimento, da dor, ou às vezes até mesmo comentou com alguém que ia tomar tal coisa, a pessoa disse, não vai fazer isso, aí fez, deu problema, daí tem o outro ali eu falei pra você não fazer isso, olha o que tu gerou, olha o problema que você gerou, né? Então, às vezes, a pessoa, assim, ela dá uma descuidada dela mesma por um período, que foi o que aconteceu comigo também. Eu me descuidei muito de mim. Quando eu me olhei, eu disse, meu Deus, temos que mudar. E foram 6 meses, assim, que eu tive um crescimento, que eu vi uma evolução muito legal. E hoje eu me sinto um pouco estagnada, mas eu sei que o progresso está acontecendo. Então, foram anos de descuido Uhum. para quase um ano agora de progressão e evolução. Mas assim, é isso aqui de um dia você sair, começar a sair errado e começar a se justificar. Ah, hoje eu não tô bem, ah, hoje eu não tô legal, hoje eu tô cansada, hoje eu vou me permitir. E tá tudo bem se permitir. Mas quando você torna isso um hábito Sim. novamente, já sabe no que vira. As autodesculpas, né? Uhum. Ai, assim, né? Ai, eu não vou na Nutri porque eu tô sem dinheiro. Ai, eu não vou comer saudável porque é caro. Ai, eu não vou na academia porque esse horário tá cheio. Ou eu não vou na academia, ai, porque eu tô com uma dor aqui. Uhum. Ai, eu vou comer um docinho porque eu tô de TPM, né? A gente inventa tantas desculpas para nós mesmos que é difícil eu chegar e dizer assim, Cláudia, tu tá dando desculpas. E a pessoa reconhecer isso é muito difícil, porque não, ela tá acostumada com isso. Então é as justificativas falhas, né? Que ela dá uma justificativa pro problema dela para ela não ter que mudar, para ela continuar no confortável e tá tudo certo. E às vezes é aquela questão, hoje não deu certo, tudo bem, vamos recomeçar amanhã. Porque às vezes todo mundo fica, vou começar minha dieta na segunda-feira. Dia É. Internacional da Dieta. Dia Internacional de Dieta, segunda. Então, às vezes a pessoa fica nisso e ela nunca começa. Porque sempre acontece alguma coisa. E daí o que acontece? A segunda é o pior dia que tem pra começar uma dieta. Porque normalmente a pessoa ela tende a fazer despedidas, né, de comida. E o domingo é um dia que a gente come um pouquinho mais. Então, churrasco, maionese, sobremesa. Vai visitar alguém vem te visitar na tua casa, tu acaba comendo mais calorias. Quando a gente come mais calorias, no dia seguinte o corpo quer as mesmas calorias. E aí tu faz o que na segunda? Restringe tudo. Aí a tua fome, ela triplica. É o pior dia. Então não tem dia pra começar. Começa agora. Ah, decidi. Então, almocei mal. O meu lanche da tarde agora vai ser a minha refeição certa e daqui pra frente eu vou começar a me cuidar. Não espera um dia. Não fica fazendo despedida, porque isso só piora. Só posterga. Até porque não precisa despedir de nada, né? Uhum. Você Não, vai não poder tem que... continuar comendo todos os alimentos, só que com menos quantidade, menos frequência e com uma quantidade menor, né? E controlando isso e respeitando, por exemplo, pessoas que precisam comer mais à noite. Eu sou uma que eu sinto muito mais fome à noite do que de meio-dia. Então, eu tenho que fazer toda uma compensação. Eu tenho que entender como vai funcionar esse processo. Então, eu preciso fazer atividades físicas. Eu treino sempre de manhã cedinho. Então, de manhã eu treino em jejum. Não consigo treinar com nada no estômago. Mas, assim, eu vou tendo aquela consciência do que eu preciso compensar. Porque você vai ter que abdicar. Você, quando começa a cuidar na alimentação, você começa a se trabalhar, você começa a olhar para você com mais amor e carinho e treinar, você não consegue mais ter quase os mesmos hábitos de antigamente. Então, você não vai sair toda noite numa festa, beber. Eu, praticamente, quase nem consumo álcool. Então, assim, quando tu consome, tu já pensa, daí no outro dia eu vou ficar assim. Daí depois vai afetar isso na minha dieta. Aí eu vou ficar estressada, eu vou ficar inchada. Então, tu começa a somar ali na tua ponta, mas isso é muito tempo para você começar a chegar nessa consciência. Sim, você ter essa consciência, né, que você precisa abdicar de algo, né, para você ganhar algo melhor, né? As pessoas querem tudo ao mesmo tempo, né? Então elas querem conforto, elas querem não ter problemas, não ter ansiedade, não ter problemas emocionais, elas não querem ter problemas com a balança, elas não querem ter problemas de saúde, mas elas também não querem mudar os hábitos, né? Elas não querem soltar aquilo que adoeceu, né? Então assim, que é a frase que eu falei no início, né? Antes de curar alguém, pergunte se ela está disposta a se livrar daquilo que adoeceu. A gente não tá. Às vezes é um processo que é realmente doloroso e demorado, e é uma coisa que é você que tem que decidir se olhar, né? Você que tem que decidir que hoje vou incluir isso na minha vida como um propósito.
Então, eu vou mudar minha alimentação. E é por etapas, porque às vezes a pessoa começa, eu vou fazer terapia, eu vou me tornar uma pessoa melhor, aí eu vou também fazer dieta, e eu vou treinar 5 vezes por dia, e vou fazer de tudo um pouco, e vou levantar 5 horas da manhã para fazer um cafezinho e fazer meu devocional. E aí ela faz isso uma semana. Aí no outro dia acontece alguma coisa que saiu da rotina dela, e aí ela já desanimou. Mas é incluindo isso na tua rotina. E às vezes, se você não conseguiu naquele dia, não tem problema, no outro dia você vai fazer de novo. E aí na constância, né? Sim, e essa questão do acordar cedo, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de acordar cedo e eu entendo que meu corpo não funciona muito cedo. E inventei a história, meu marido acorda às 5 da manhã, porque ele pode até não tentar, mas ele acorda às 5 da manhã e ele estava caminhando. Falei, vou caminhar também, né? Às 5 da manhã, durou 2 dias. Por quê? Porque eu fiquei imprestável o resto do dia. Eu falei, eu que falo tanto sobre conhecer o próprio corpo, né? Sentir o próprio corpo, eu não estou me sentindo. Porque eu sinto que meu corpo não vai levantar às 5 da manhã e vai caminhar e vai voltar e vai ficar feliz o resto do dia. Vai ficar puta. Eu fiquei puta. Eu ficava estressadíssima. Vai funcionar eu fazer isso? Não. Então, o que eu preciso fazer? Entender que horas que eu vou treinar, entender que horas que eu vou me alimentar café da manhã, né? Minha sempre guerra com a questão alimentar era, porque o café da manhã era a refeição mais importante. Cara, eu não consigo comer de manhã. Vai ser mais importante para mim? Não, porque daí eu vou comer de manhã, vou ficar mal do estômago e vou voltar a comer à noite. Aí esse período vai ficar muito pior. Então, assim, conhecer o seu próprio corpo, entender aquilo que funciona para você, funciona para você. Não funciona para tua vizinha, para tua amiga, para tua colega, é para você. É para entender cada um na sua realidade. E Simone, você teria alguma dica do que tu usa para algum paciente seu hoje, assim, quando eles buscam iniciar uma reeducação alimentar? Algo assim que você diz assim, funcionou para mim e tem funcionado para muitos. Tu teria alguma dica para esse primeiro processo? Várias dicas. Mas vou começar com, acho que acredito que sejam as mais fáceis. Então, o primeiro ponto é assim, começar a entender que tem que ser de forma leve, que não pode ser restrito e não pode ser radical. Então, começar aos poucos. Não precisa tirar o pão da dieta, que é o que todo mundo tem medo, né? Precisa tirar o pão da dieta? Não. Mas tem que aumentar a proteína. Então, esse é o principal ponto para todos os pacientes, aumentar proteína. Aumentando proteína, tu consegue aumentar muito a tua saciedade e automaticamente tu não precisa comer o tempo todo. Tu consegue reduzir a frequência de vezes que tu vai comer ao longo do dia e tu vai ficar saciada por mais horas. Porque tem proteínas, por exemplo, carnes, que demoram em torno de 5 horas para digerir no nosso corpo. Até que esse alimento está no estômago, eu não vou ter fome. Então, o aumento da proteína, eu acho que não existe emagrecimento sem aumento de proteína. Então, acho que esse é o ponto principal, assim. E as fontes de proteína, né? Quais seriam as principais? Carnes, ovos, queijos, leite, iogurte, com lactose, sem lactose, isso não interfere. Whey protein, né? Que é um suplemento muito bom hoje, que acho que tem disponível, que muitas pessoas têm um pouco de preconceito, até por relacionar só com academia, mas o whey protein, ele é indicado para idosos, para crianças, para gestante, para todos os públicos. Então, eu acho que aumentar a proteína e tentar limpar o máximo possível a alimentação de industrializados, partir para o mais natural, é o ponto principal. Sem isso, acho que não vai para frente. E na questão psicológica, na questão emocional, como lidar com essa questão da compulsão, mas sem também ao mesmo tempo ficar se torturando? Alguma dica, sugestão que tu costuma dar para os teus pacientes quando eles trazem isso? Às vezes eu recebo pacientes com essa questão, né? Porque tá sobrepeso, porque não tá se gostando, porque tá se sentindo mal. E aí a gente vai conversando, a gente vai avaliando na terapia sobre entender por que dessa compulsão, né? Porque tudo há uma causa. Você precisa buscar a fundo por que que você chegou naquele momento, né? O porquê que você chegou nessa compulsão, o porquê que você chegou nesse sobrepeso. Ninguém engorda do dia para noite, isso é de tempo, né? Ninguém fica obeso do dia para noite. Então, entender isso é a primeira questão. Mas, aliado a isso, eu sempre aconselho, né? Busca um nutricionista, busca um médico, porque não adianta você tratar somente a sua cabeça sem você tratar o seu corpo. Porque você, sim, vai tratar o teu emocional, mas você precisa também aprender a comer melhor. Porque, às vezes, você vem uma vida desregrada. Você precisa aprender a comer melhor. Você precisa entender o seu corpo, como é que ele está, se ele está saudável, se ele está doente.
e você aliar tudo isso. Porque na terapia, diferente às vezes de um médico lá que ele vai dar uma medicação, a terapia é um conjunto de situações, é um conjunto de onde você vai olhar para todas as tuas questões, né? Você vai olhar sim para os seus traumas, você vai olhar sim para as suas questões epigenéticas, você vai olhar para os seus desconfortos. Mas isso você tem que ter esse suporte de outros lados também para você conseguir manter isso, né? Porque senão você não vai manter. Na verdade, é um conjunto, né? Então, a vida saudável, seja emocional, seja alimentação, ela está sempre associada. Não tem como você ter só uma vida saudável na alimentação e você não trabalhar todo o resto. E da mesma forma, esse quesito de trabalhar as emoções e, consequentemente, a gente vai buscando cada vez mais se aperfeiçoar, seja na mudança dos hábitos para atividades físicas, seja no desenvolvimento pessoal. E esse é um assunto que a gente, né, falaria horas, não termina. E a gente acaba indo puxando cada vez mais temas e está muito relacionado, porque hoje a gente tem buscado cada vez mais a saúde no todo. Não só a saúde de exames, mas saúde emocional, alimentação, atividades físicas, hábitos, rotina, todo esse processo. Eu queria agradecer do fundo do meu coração pela participação de vocês, por estarem mais aqui mais uma vez, 1 ano depois, né, para a gente comemorar juntas e estar compartilhando novas informações. E apesar de ser 1 ano de diferença, ainda são assuntos que estão em alta e a gente continua falando, e eu acredito que é algo que jamais vai ser deixado de falar. Vocês teriam algum recado que vocês queiram dar para o público? Ele pode ficar à vontade. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo deve buscar é se autoconhecer, né? Por mais às vezes que as pessoas acham, né, que é moda, não é moda. Eu acho que enquanto você se conhece, você se liberta de muitos padrões que você vem carregando e você melhora como pessoa, melhora o teu corpo, melhora a tua saúde e é quem você quer ser daqui a 40, 50 anos, né? Então é essa pessoa que você precisa buscar. Hoje eu acho que é a primeira coisa que você deve saber, né? Quem que você quer ser daqui a um tempo. Porque essa pessoa daqui a um tempo vai ser construída hoje. E você, Simone, que recado você gostaria de deixar para o nosso público? Então, eu queria deixar o seguinte recado. Cuidem da saúde. Hoje as crianças estão adoecendo, que uma vez não tinha tanta criança assim doente com exames alterados como hoje, crianças com diabetes e tudo mais, e isso vem 100% da má alimentação. Então cuidem da saúde da sua família para envelhecer de forma saudável, para quando ficar mais velho ter autonomia. Façam exercício para ter uma conexão aí junto com a alimentação saudável, mas é assim, sem saúde a gente não vai para lugar nenhum. Pode chegar nos 90 anos, mas acamado com alguém trocando tua fralda não é uma situação muito boa de chegar, né? Então é melhor chegar varrendo a casa. Então é isso. É melhor mudar os hábitos hoje para colher frutos amanhã. E eu também queria agradecer a você que nos acompanha nesse 1 ano. E se esse episódio faz sentido para ti ou para alguém que você conhece, compartilha, que eu acredito que a gente vai poder ajudar mais pessoas. E até o próximo episódio do Causa e Saúde, onde conhecimento que transforma e informação que ressoa.